Então, iniciaremos nossa aula revendo o controle de fluxo, tudo bem? Os controles de fluxo. A primeira coisa que a gente faz normalmente quando está programando é simplesmente colocar um print na tela, um comando simples para ver se está tudo ok. Então, vamos aqui compilar. Olá, alunos. Então, funcionou direito, né? Aqui. O primeiro controle de fluxo que a gente vê, de modo geral, é o if, tudo bem? Então, o if ele tem esse formato aqui, ó. A gente tem aqui dentro dos parênteses, a gente vai ter uma expressão aqui, tudo bem? Uma expressão, que eu vou colocar ESP só. E aqui, entre as chaves, a gente tem bloco de comandos, tudo bem? Eu posso colocar outros controles de fluxo aqui dentro, tudo bem? Posso fazer mais coisas como printar, usar o scanf, de modo geral, tudo bem? Eu acho que vocês já sabem disso, né? Então aqui eu coloco o bloco de comando, né? Bloco de comandos. Beleza? Então, como é que vai funcionar aqui? Se a expressão ela resultar em 0, tudo bem? Ele não faz o que está aqui no bloco de comandos. Se for qualquer outro valor, ele faz. Simplesmente assim, tudo bem? Então, se você colocar 0 aqui, ó, aí ele faz o bloco de comando aqui. Por exemplo, deixa eu colocar aqui o printf. Printf. Eu vou colocar aquele mesmo lá, né? Devia nem ter apagado, né? Olá, alunos. Aí eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um número que não é 0, 1, por exemplo. Tudo bem? Aí ele vai imprimir aqui, né? Então, ó, você vê que ele imprimiu aqui, ó. Ele colocou olá, alunos. Aí eu vou colocar o 0 agora, ó. O 0 ele não vai fazer. Então, quando eu coloco 0, aí ele não faz. Aqui um programa simplesmente não faz nada. Ó. Você vê que ele não printou nada. Tudo bem? Isso aqui é o que normalmente aparece toda vez que eu compilo e executo alguma coisa, tá? Então, a gente vê que o if, ele funciona desse modo. Se você colocar uma expressão aqui dentro que vai resultar em 0, ele não faz. Qualquer outro valor ele faz. Tudo bem? Ó, só para testar mais, ó, 10. Vou botar um 10 aqui dentro, aqui, ó, para ver como é que... Ó, aí ele foi e executou. Tudo bem? Por quê? Porque é diferente de 0. Se for colocado 0, ele não vai fazer, mas se for qualquer outra coisa, ele faz. Então aqui está tudo normal, ok. Tudo bem? Então esse aqui é o if. Depois que a gente vê o if, a gente vê o if else, né? Porque aqui é o seguinte, se for 0, aqui ele não vai fazer o que está aqui dentro, simplesmente assim. Só que às vezes você quer que ele faça alguma coisa se isso aí for 0 também, tudo bem? Porque quando é igual a 0, ele não vai executar esse bloco de comandos. Mas talvez, caso seja igual a 0, talvez você queira que ele faça outra coisa, tudo bem? Aí você faz utilizando o else, tudo bem? Por exemplo, desse jeito aqui. Então aqui, quando for 0, ele já vai fazer o que está aqui, ó, entre essas duas chaves aqui, ok? Lembrando que se você tem só um comando só, como aqui o print que eu botei aqui, né, ó, você pode também deixar sem as chaves, tudo bem? Então você pode fazer simplesmente assim, ó, printf, você bota qualquer outra coisa aqui. De modo geral, quando a gente faz isso aqui, né? O if else, a gente coloca número par e número ímpar, né? O número é par. Aí, ó. O número é ímpar. Tudo bem? Aí, por exemplo, eu vou criar aqui uma variável x, inteira x. No x eu vou colocar para receber 10, por exemplo. E aqui, ó, eu vou colocar cx. Aí eu vou colocar o módulo. Tudo bem? O módulo 2.
Se for igual, aqui dentro de uma expressão, quando eu estou me referindo ao igual, eu tenho que colocar igual igual. Tudo bem? Então eu vejo igual igual, eu tenho que pensar no meu igual mesmo de verdade. Agora, se for um igual só, como aqui em cima, né? Aqui eu não vou pensar como igual, eu vou pensar como recebe. Então x recebe 10. Tudo bem? Então esse igual aqui sozinho aqui eu tenho que olhar para ele e pensar no recebe, tudo bem? Então, quem está na esquerda vai receber o que está na direita. Aqui embaixo, como eu estou fazendo uma expressão, então, para comparar uma coisa com a outra, né? Aqui no caso eu vou comparar o x mod 2 com 2, com 0, desculpa. Então, eu vou ter que colocar o igual igual, tudo bem? Porque aqui eu estou fazendo a comparação. X mod 2, basicamente é o seguinte, você vai dividir o x por 2 e vai ver o resto. Quando a gente divide 10 por 2, eu tenho 5 fechado, né? Tudo bem? Então, eu fico com o resto 0. Agora, se fosse 11, por exemplo, ó, se eu botasse aqui 11, aí como é que ficaria aqui? Ficaria 11 dividido por 2, que dá igual a 5, tudo bem? Só que 5 vezes 2 é igual a 10. Aí eu quero 11, eu tenho que somar 1 ainda, tudo bem? Então, eu ficaria com o resto 1. Aí, logo, aqui, eu sei que daria resto 1 aqui, tudo bem? Então, o x mod 2, que é o 11 mod 2, ele seria 1. Logo, esse camarada aqui seria falso, tudo bem? Então, quando ele é falso, ele recebe 0. Aqui, essa expressão ela retorna 0, tudo bem? Então, você faz esse segundo aqui, tudo bem? Lembrando que ele só faz esse primeiro aqui quando for diferente de 0. Tudo bem? Então, vamos testar aqui para ver se está tudo ok aqui, tá? Então, é para ele printar número ímpar, né? Então, vamos ver aqui. Pronto, ele colocou aqui, o número é ímpar. Agora, se eu colocar, por exemplo, outro número par, como 16, por exemplo, vamos ver aqui. Para ele retornar o número par. Ok? O número par. Então, lembrando que aqui só está funcionando certinho porque eu só tenho uma linha aqui, tudo bem? Eu só tenho uma única instrução, mas se tivesse que ter várias instruções, né, eu deveria colocar também o abre e fecha parênteses, né? Assim, ó. Assim também funciona normalmente. Aqui, ó. Vamos ver aqui funcionando aqui. Para dar o número par, né? Aqui, ó, o número é par. Ok, então esse aqui é o if else. Agora a gente vai para o nosso próximo controle de fluxo. Vamos para o nosso primeiro laço, ok? Que é o while. Vou falar do while primeiro aqui. Então, como é que ele funciona? É bem parecido com a ideia lá do if, né? Você vai colocar uma expressão aqui. E aqui você bota um bloco de comandos, tudo bem? Opa, desculpa. Estou colocando errado aqui. Ok? Então, só que o while é o seguinte. Ele vai ficar repetindo esses blocos esse bloco de comandos aqui, enquanto essa expressão ela for verdadeira, ou seja, enquanto essa expressão ela for diferente de 0, tudo bem? Ela vai ser falso quando for igual a 0. Aí quando ela chegar a ser igual a 0, aí eu paro de ficar executando esse bloco de comandos aqui. Ok? Então, para exemplificar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para o usuário digitar um valor, um número, tudo bem? E eu vou imprimir de 0 até o número menos 1 que ele imprimiu, tudo bem? Ou seja, se ele colocou 10, então eu vou pegar do 0 até o 9, ok? 10 números você vai começar a partir de 0, tudo bem? Então, no caso, se ele for 100, eu vou imprimir 100 números, só que eu vou partir do 0 primeiro, ou seja, então eu vou do 0 até o 99, tá? Então, vamos lá. Para ficar um pouco mais amigável,
Eu vou colocar o print aqui, pedindo para digite um número, tudo bem? Depois vou colocar o scanf. Scanf, aí eu vou pegar um inteiro, então tenho que colocar %d aqui. Aí eu coloco o endereço, vou colocar de x porque eu já coloquei ele aqui em cima, né? Então, só para... Não, pode ser de n, vai. Colocar um n aqui, ser diferente, né? Normalmente a gente vê como n. Então é o seguinte, eu vou colocar um i também, eu vou colocar o inteiro i, e esse i, ó, ele vai começar de 0, ele vai receber 0. Enquanto ele for estritamente menor do que o número que o usuário digitou, eu vou printar esse número, tudo bem? Então, print f, aí eu vou colocar %d, colocar espaço também, que é para ele ficar um do lado do outro, né? E, ok? Então, basicamente é isso daqui. Vamos ver aqui se está tudo ok aqui. Pronto, digite o número, vou colocar 10, por exemplo. Opa, ó, deu problema. Aí qual foi o problema? Vamos fechar aqui. Qual foi o problema? É porque aqui eu estou colocando i para ser 0, ó, e não estou fazendo nenhuma modificação aqui dentro com ele, tudo bem? Ou seja, como eu digitei 10 e o i ele é igual a 0 e nunca muda, então isso quer dizer que eu só vou ficar imprimindo 0 direto. Ok? Então eu tenho que tomar muito cuidado quando eu faço um laço. Ok? Porque eu posso estar fazendo um loop infinito, né? Então, para consertar esse problema, o i recebe i mais 1. Ok? Aí agora vai funcionar direitinho. Ó. 10, deixa eu baixar aqui. Digitei 10, ó. Ele foi do 0 até o 9. Ok? Então, se fosse 100, por exemplo. Fosse 100, ó. Ele vai imprimir do 0 até o 99. E outro controle de fluxo que é interessante, né? que é o laço também, é o do while, né? Então, você simplesmente coloca esse pedacinho aqui embaixo, ó. Vou cortar daqui, colocar aqui, você faz o do while, né? Aí ele faz esse bloco de comandos uma vez, pelo menos, entendeu? Depois é que ele vai verificar se o que está aqui ele é verdadeiro ou falso. Ok? Ó, mas aqui vai dar a mesma coisa, né? Aqui. Vamos ver aqui. Ó, deu a mesma coisa. Vou botar até o 112, né? Para ele até o 111 partindo do 0, né? Então, esse aqui é o do while, tudo bem? Basicamente, é isso aqui. Vocês já sabem isso aqui, eu já tô passando um pouco mais rápido. Ok? Então, vamos lá. O próximo laço, né, é o comando for. O comando for é o seguinte, ele é bem parecido com while, né, com o do while, só que aqui tem algumas diferenças. Eu vou colocar aqui um do lado do outro, que é para a gente ver essa semelhança, né? Do jeito que está aqui, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, o for é assim. Aí eu tenho 3 caras aqui, tudo bem? Então, aqui, ó, eu tenho a minha expressão inicial, tá? Inicial, tá? Aí aqui eu tenho, aqui no meio eu tenho a minha expressão booleana, que é o que vai me falar quando eu vou parar, tudo bem? Então, aqui eu vou ter a expressão booleana. E aqui eu vou ter a minha expressão de incremento de modo geral.
Então, de incremento. E aqui dentro, entre esses camaradas aqui, né, entre as minhas chaves, eu vou ter o bloco de comandos. Tudo bem? O bloco de comandos. Ok? Então, o que é que vai se assemelhar aqui nesse caso aqui do ion? Então, a minha expressão inicial aqui, ó, ela é equivalente a esse camarada aqui, ó, que é o i recebe 0, tudo bem? Então, aqui, se eu colocar i recebe 0, opa, só um minuto. É a minha expressão de inicial. Aí depois, o que é essa minha expressão booleana aqui? Tudo bem? É exatamente esse cara aqui. Que é aqui que eu vou verificar se ele vai ser igual a 0, né? Porque se ele for igual a 0, se essa minha expressão resultar igual a 0, então eu vou parar de fazer. Ok? Então aqui eu posso simplesmente copiar e colar aqui. Ó. E aqui é a minha expressão de incremento, que seria equivalente a esse i recebe i mais 1. Ok? Então se eu colocar i recebe i mais 1 aqui, ó, aí eu vou ter a minha expressão de incremento. E claro, esse camarada aqui é o meu bloco de comando, tudo bem? Então eu vou simplesmente copiar e colar aqui embaixo. Então, só aqui, ó, com essa semelhança que a gente tem entre o for e o while, a gente percebe o seguinte, que tanto faz usar o while quanto o for, você pode converter um o while no for e o for no while, tudo bem? Então, basicamente é só você seguir essas regras aqui do jeito que eu fiz, tudo bem? Aqui você tem a sua expressão inicial no for, a sua expressão inicial aqui é antes de iniciar no while, tudo bem? Depois você tem a sua expressão booleana aqui no for, tudo bem? E no while você vai ter aqui a sua expressão de incremento, você vai ter aqui no for aqui, bem aqui, né? E a sua expressão de incremento lá no while, de modo geral, a gente bota lá no final. Ok? E o bloco de comandos do while é tudo aqui menos a minha expressão de incremento, né? Então, esse camarada aqui, basicamente, ele vai aqui no for. Então, se você tem mais afinidade de trabalhar com while, faça com while, com for você faça com for. Tudo bem? Mas, de modo geral, você pode converter um no outro, tá? Não tem nenhum problema disso não, tudo bem? É mais questão de gosto mesmo. Ok? Agora a gente vai para a nossa seleção, né? De modo geral, a gente pode pensar ela como uma opção de ifs, tudo bem? Que é o switch, tá? Então eu vou só colocar para funcionar isso aqui para vocês verem como tá normal, né? Como tá a mesma coisa que antes, a diferença é que eu tô com for, tá? Já vou pro switch case. Então, digite o número 100. Aí ele foi imprimiu do 0 até o 99, como estava antes lá. Ok? Então, para exemplificar o do switch case, né, a gente tem vários casos nele, né, o case, né? A gente tem várias situações nele que, de modo geral, a gente usa ele quando a gente não quer fazer uma opção de if, else, ou então só if. Tudo bem? Então, deixa eu colocar aqui um exemplo. Um exemplo é a calculadora, tudo bem? Então, eu vou pedir para o usuário digitar um número, ele vai digitar também a soma, a multiplicação, a subtração, ou seja, ele vai digitar uma expressão e depois o outro número que ele quer fazer essa conta, tudo bem? Então, deixa eu tirar isso daqui, colocar aqui A, B, aí eu vou colocar um chá aqui que vai ser a operação, então eu vou chamar de OP. Ok? Então, aí eu vou colocar assim, ó, número, operação número. Aqui embaixo, aqui no scanf, eu vou receber um inteiro,
Depois vou receber um char, que é um caractere. Depois eu vou receber outro inteiro. Então vou ter que passar o endereço do A, o endereço do OP e o endereço do B. Tudo bem? Que eu vou querer fazer alguma operação nesses caras aí. Agora eu vou dar o exemplo aqui do switch case, né? Então, switch, como é que ele funciona aqui, né? O switch case. Ele tem qual formato, professor? Ele é dessa forma aqui, ó. Você tem o case, aí você tem uma opção 1, que é o OP1, bota ponto e vírgula. Não, desculpa, 2 pontos. Aí depois você dá um break aqui. Break. Eu gosto de deixar ele aqui, porque... Então, aí você tem a opção 1, aí você tem o case, que tem a opção 2. Tudo bem? Aí você dá um break aqui. Tem que dar esse break aqui, porque senão ele continua fazendo as coisas, viu? Então, aí você tem a opção 3, por exemplo. Aí você vai dar outro break aqui. Que ele vem até esse break aqui. Então, aqui, ó, você tem um bloco de comandos 1, que você vai fazer o que você quer. Tudo bem? Aqui, ó, você tem o bloco de comandos 2. Aqui você tem o bloco de comandos 3. O bloco de comandos 3. Bloco. Não, e tem um case aqui, OP. 4. Aí você tem o bloco 4, bloco de comandos 4. Tem o case. Opa, desculpa, tem o break aqui. Break. Aí, por exemplo, você só quer que tenha esses casos aqui, né? Mas caso não caia em nenhum desses casos aqui, você pode retornar um padrão dizendo que aconteceu algum problema que não era esperado ter apenas esses camaradas aí. Tudo bem? Aí você coloca o default, né? Aí você coloca aqui o comando padrão, né? Bloco. Vou colocar aqui, ó. Bloco padrão. Ok? Aí dá um break aqui também. Então, basicamente é como se fosse uma opção de if, né? Se for essa opção 1, faça o bloco 1. Se for a opção 2, aqui é a 2, né? Deveria ser 2. Então, se for a opção 2, você vai fazer o bloco 2. Se for o 3, você vai fazer o 3. Se for o 4, você vai fazer o 4. Se não for nenhum desses anteriores aqui, que é o que você esperava, aí você bota alguma mensagem, alguma coisa que seja por padrão, tudo bem? Então vamos ver aqui como é que funciona esse camarada aqui, pegando aqui nesse exemplo aqui lá da soma, né? E claro, né, o que é que vai estar aqui entre parêntese? Vai ser a minha expressão, tá? Só que aqui, no caso, eu vou ter que dar um cara aqui, né, que seria a minha operação, aí eu vou ver, né? Se for igual ou mais, eu vou fazer a soma. Se for menos, vou fazer a subtração. Se for a barra, eu vou fazer a divisão. Se for o asterisco, eu vou fazer a multiplicação. Tudo bem? Então, basicamente é isso aqui. Tudo bem? Então, se o que tiver aqui dentro for igual a esse camarada, eu vou fazer 1. Se for igual ao 2, eu vou fazer o bloco de comando 2. Se for o 3, eu vou fazer o 3. Tá? Então, aqui vai ser bem básico, né? Então, simplesmente eu boto o OP aqui, que é a minha operação. Aí, essa operação pode ser a soma, por exemplo. Aí, o que é que eu faço? Eu tenho que colocar um mais aqui. Então, para se referir a um char, eu coloco aspa simples, tudo bem? E boto o mais entre aspas simples para dizer que eu quero comparar com esse controle aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer logo aqui para os outros, para fazer logo tudo, né?
Então aqui vai ser o barra. E aqui vai ser o asterisco. Fazer a nossa calculadora. Ok? O bloco de comandos vai ser simplesmente imprimir a resposta, tudo bem? Então, vou colocar aqui print f. Aí vou colocar o %d. E aqui, claro, eu vou colocar como aqui é a soma, né? Então eu vou colocar a mais b. A mais b. Então vou simplesmente copiar e colar aqui. Colocar menos. Aqui eu vou colocar barra. Aqui eu vou colocar o asterisco e aqui eu vou colocar a mensagem padrão, que é um printf, dizendo que a operação é inválida, né? Operação inválida. Ok? Então vamos ver como é que funciona aqui. Como é que funciona compilando e executando aqui. Então tá aqui, ó, número e OP. Então eu vou colocar, por exemplo, 2 vezes 50, por exemplo. Como é que vai ser aqui? Aí, ó, 100. Tudo bem? Então retornou 100. Vamos colocar uma operação que seja inválida aqui para a gente ver caindo lá no caso padrão. Então eu vou colocar, sei lá, 2, colocar A, 8. Aí ele coloca OP inválida. Ok? Então, basicamente, são esses os nossos controles de fluxo, tá? Então é isso. Fiquem todos com Deus e que Deus os abençoe, tudo bem? Até mais na nossa próxima aula.